Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Engie e o Agronegócio. Desta vez falamos com o Geraldo Maia. Geraldo, que é engenheiro eletricista, sócio e cofundador da Pink Farms. O tema abordado foi Fazendas Urbanas, a revolução das fazendas verticais. Tratamos nessa conversa sobre como que as fazendas verticais estão trazendo uma revolução para a comunidade, onde elas estão inseridas em termos de sustentabilidade. Foi uma conversa muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos nessa? Vem comigo. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Charles, como é que tá? Tudo bom também. Geraldo, então vamos iniciar aí o nosso bate-papo. E inicialmente, eu gostaria que você me explicasse para nós, né? O que são as fazendas verticais, quais são os seus benefícios, diferenciais frente à agricultura tradicional e pudesse nos falar também um pouco do modelo da fazenda urbana, a Pink Farms. A ideia de fazendas urbanas nasceu no Japão, na década de 60 e 70, né? Mas com uma ideia tecnológica para trazer, obviamente é uma questão de lá, era uma questão de área, falta de espaço para cultivo e climas não tão adequados para serem cultivados alguns produtos. Então, começou uma parte de pesquisa e desenvolvimento lá no final da década de 60, começo da década de 70, só que as tecnologias não eram propícias ainda para usar, principalmente a parte de iluminação. Né? E ao longo dos anos foi evoluindo, foi se entendendo cada vez mais a fisiologia da planta, entendendo o que ela precisava, entendendo que dava para controlar todas as variáveis para ter uma produção totalmente, vamos dizer assim, um controle total de variáveis. E aí foram evoluindo até chegou um momento que os LEDs ficaram possíveis para serem, assim, em custo de operação, ou seja, a eficiência energética e eficiência e custo de produção também não baixou bastante. Então isso permitiu que começassem a fazer fazendas mais parecidas com o que a gente tem hoje no mundo, como Aerofarms, Bowery, Plant, a nossa mesma Pink Farms e tudo mais. E tem uma série de vantagens por trás disso. Né? A primeira grande é que já o cultivo está dentro do ambiente de consumo. Né? Então hoje a nossa fazenda está mais ou menos 5 a 8 quilômetros de distância do consumidor. Mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem um cinturão verde que está relativamente próximo, a gente está falando aí já de 100 quilômetros a 120 quilômetros aí de Mogi e Biúna do local de consumo, vamos dizer assim, zona sul, zona centro de São Paulo. Né? Quando você pega em outros países, por exemplo, Estados Unidos, toda a produção é feita na região ali da Califórnia, por exemplo, de folhosas. E às vezes para a costa leste, você tem que levar isso, às vezes dá 2.000 milhas, por exemplo, 3.200 quilômetros. Então, sempre tem um problema logístico muito grande atrelado a isso. E também você tem uma série de etapas que não geram valor para o consumidor, que você tem custo envolvido. Então, a ideia ela começou desse primeiro ponto, em se fazer fazendas grandes dentro dos centros urbanos. A população está cada vez mais urbana, a gente ainda tem um êxodo rural grande para acontecer aí nos próximos 20 a 30 anos. Né? Se pegar a população no Brasil, a gente está falando que 56% é urbana, mas aí deve chegar a uns 75% nos próximos 20 anos. Ou seja, a população que ainda está aumentando um pouco vai ficar mais urbana. O centro urbano vai ficar cada vez mais importante para habitação, comércio, terceiro setor, e a agricultura vai ser cada vez jogada mais distante. Né? E você tem casos até dentro do Brasil mesmo, como por exemplo no Nordeste, que você tem uma dificuldade de ter produção próximo do local de consumo pelo clima, ser um clima não necessariamente bom para certos tipos de cultivo, por exemplo, folhosas. Então tem uma série de vantagens nesse sentido de localização e tudo mais para trazer um produto mais fresco, com mais qualidade, e ele aumenta, a gente consegue aumentar até o shelf life desse produto. Mas não é só isso, né? Tem uma questão de sustentabilidade e de produtividade por trás também. Hoje a nossa fazenda, ela tem uma torre com 8 níveis, a gente está finalizando a segunda torre com 10 níveis. A segunda torre ela é algo em torno de 100 a 120 vezes mais produtivo por metro quadrado. Ela tem uma área de chão equivalente mais ou menos a 20 metros quadrados só. Uma torre com, vamos falar da primeira, ela tem 20 metros quadrados de chão, só que na hora que você desempilha é como se tivesse praticamente 150 metros quadrados de área desempilhada, vamos chamar assim. Só que a gente consegue ser muito mais produtivo mesmo dentro dessa área. Então, isso que a gente chega mais ou menos nesses 100 a 120 vezes, dependendo do cultivo, em relação ao campo. Por fazer um sistema hidropônico e ser totalmente fechado, é um sistema que ele se assemelha muito a uma câmara fria, a uma sala limpa. São salas estanques, que a gente não tem troca de ar com o ambiente externo, tudo que entra ali é esterilizado, seja água, seja a semente, o substrato, qualquer componente que está ali dentro. Isso permite que a gente produza sem nenhum tipo de agrotóxico. Toda a água que a gente usa ali, a gente filtra e recircule ela. Então, comparado ao campo, a gente está falando de uma economia de aproximadamente 95% de água, é absurdo. E o produto é um produto que ele está dentro das características ideais de cultivo dele. Ou seja, eu controlo
não só entrando um pouco mais no mercado de energia, a gente transforma, a gente deixa de usar energia solar para usar uma energia de diversas fontes aqui. Nosso objetivo no futuro momento é usar 100% renováveis, mas a gente consegue controlar o fotoperíodo da planta, ou seja, ela não precisa passar só 12, 14, 15 horas de luz, ela pode passar 20. Dependendo de uma etapa do ciclo, dependendo da planta, às vezes ela precisa de mais luz, ela pode passar 24 horas seguidas, sem luz. A gente controla a qualidade dessa luz, então quais comprimentos de onda, ou seja, quais cores a gente usa para ela, se a gente vai usar infravermelho, se a gente vai usar ultravioleta, a gente consegue controlar tudo isso. Hoje a gente tem um espectro bem específico de luz aí que torna a luz final rosa, né, que é uma mistura de azul e vermelho, por isso chama Pink Farms. Mas isso é para cultivo vamos dizer assim, de produtos com crescimento vegetativo, ou seja, folha, talo, raiz. Para fazer alguns tipos de plantas, ou de frutas ou de vegetais, às vezes você precisa de um crescimento florativo também, então fazer a parte sexual da planta. E aí você precisa de outros componentes, outros gatilhos para você gerar a floração, a fruta e tudo mais. Então hoje a gente faz muito mais focado para folhosas. E a gente controla também a intensidade dessa luz, né? Ou seja, a gente controla por quanto tempo a planta está recebendo essa luz, qual que é a qualidade dessa luz, ou seja, qual que é o espectro que ela está recebendo do sol, que ela precisa realmente para fazer os processos dela, e também quanto disso ela está recebendo. Então, tudo isso permite que a gente tenha um controle muito grande, mas a gente também tem uma preocupação muito grande de como a gente está usando essa área de luz, porque esse é um custo energético muito grande para a gente. Só que isso também permite que a produto seja muito mais produtivo, a gente elimine uma série de processos e movimentações dentro nossa cadeia de suprimento. Então, a gente não tem a nossa entrega, basicamente o que a gente chama de last mile, é só entregar para o varejo, para o restaurante ou para o consumidor final, que a gente também vende direto. Comparado no campo, que você tem, você vem do campo para o CEAGES, por exemplo, aqui em São Paulo, ou para o CEASA. Aí vai para o industrializador, faz todo um processo de lavagem, higienização, para chegar no consumidor pronto para consumo, né, que é o nosso foco. Então a gente elimina tudo isso, a gente não tem nem lavagem dos produtos, eles não têm nenhum tipo de agrotóxico também, eles já estão cultivados num ambiente totalmente limpo, e basicamente a gente faz um processo, que é desfolhagem e embalagem, né? É o mesmo processo contínuo. E isso aí, obviamente, a gente consegue atuar muito mais rápido. É um produto que chega no consumidor menos de 24 horas de colheita, comparado no campo, que isso demora às vezes 3 a 5 dias aí, depende de onde você está e tudo mais. Totalmente rastreável, então a gente sabe exatamente qual o lote de semente que chegou, como que ela foi colhida, todas as etapas que ela passou ali dentro, como está a qualidade dentro de cada etapa, se teve algum problema. Dentro disso tudo, a grande vantagem do sistema é essa previsibilidade, essa repetibilidade do sistema. Então, a gente consegue produzir a mesma quantidade de produto o ano inteiro, sem sazonalidade, sem necessidade de ter uma complexidade de ter perda de produto no meio, porque não conseguimos, a oferta ficou muito menor que a demanda. Então, a gente consegue regular com muito mais facilidade, porque ele se assemelha muito mais a um processo fabril do que um processo comparado ao campo, que é muito empírico. Então, acho que são essas grandes vantagens que a gente tem aí. Obviamente, a gente tem alguns outros pontos aí, só para finalizar, para depois pegar o gancho do resto da pergunta. Mas, por nós conseguirmos fazer esse ambiente totalmente controlado, a gente consegue fazer cultivos que, na verdade, não seriam feitos no Brasil. Por exemplo, um dos próximos passos que a gente deve dar é para a parte de berries, que hoje em dia a gente exporta muita coisa do Chile, se eu não me engano, e um pouco, acho que até dos Estados Unidos, de uma empresa muito grande. Que é a líder nesse mercado. Então a gente sabe até alguns fornecedores de tecnologia, até na Holanda e Bélgica, que são os maiores mercados desse, a gente já viu empresa fazendo estufa com diferença de pressão atmosférica para poder produzir, por exemplo, açafrão. Ou seja, tem então estudos diversos para fazer praticamente qualquer coisa. Hoje, a viabilidade econômica ela é dependente basicamente do custo da energia elétrica, porque eu poderia muito bem fazer uma árvore aqui dentro, só que eu tenho que pensar que eu vou gastar 5, 6 anos, dependendo de fazer um pé de alguma coisa, para aí sim começar a colher os frutos. O ciclo de uma alface, de uma rúcula, eles são ciclos extremamente rápidos, são de 25 a 40 dias, dependendo do cultivo aí. A gente tem cultivos até diferentes dos brotos, né, que a gente chama de microgreens, na verdade, que são de 7 a 11 dias. Então, a gente está focando inicialmente nesse tipo de produto, mas nosso objetivo é, talvez em 2021, final de 2021, já está com uma parte de tomatinho cereja, talvez, algumas berries, uma parte talvez até de cogumelo, então entrar um pouco mais no, vamos dizer assim, parte de proteína, que não é nem vegetal nem animal aí, né, outro fila, mas que também é um mercado super interessante. Então, a gente quer expandir bastante isso ainda para os próximos anos.
E o objetivo da empresa é ser a maior marca de consumo desse tipo de alimento aqui na América Latina. Então, a gente precisa escalar bastante, bem rápido. Excelente, gostei muito aí da sua explicação. Apesar de assim, deixa eu contextualizar como está a minha participação nesse mercado. Eu sou grande fã, na realidade, de fazendas verticais. E antes de conhecê-lo pessoalmente, porque nós nos conhecemos no Prêmio Inovação da revista Globo Rural, né, que teve em 2019, vocês foram, na realidade, premiados, né, como o Prêmio Inovação. Conheci você lá. Antes disso, eu já tinha ouvido falar já da Pink Farms. E eu já era fã da empresa. Então, porque, apesar de eu estar aqui no Centro-Oeste, né, na realidade, eu sou um gerente regional responsável por toda a região Centro-Oeste e Norte do país. E quando se fala em agronegócio, aí eu respondo por quase todo o Brasil. Eu sou paulista. Então, eu estou sempre em São Paulo, às vezes aos finais de semana, porque minha família está em São Paulo. E eu fiquei experimentando, se eu não me engano, na época foi alface. E eu achei incrível, porque eu fui perguntar como que era qual que era o processo. Me explicaram a procedência. E realmente o sabor é diferente. Ela é mais crocante. O sabor, eu vou falar agora como consumidor, tá? Eu achei mais crocante e achei mais... Ela é mais... parece que tem mais água. Ela tem mais vigor, né, que a gente chama. Vigor, essa é a palavra certa. Ela tem mais vigor. E é muito saborosa. E assim, aí fora todo essa venda de valor que ela tem, de você ter um produto extremamente saudável, né? Então, eu já conhecia a empresa antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. Eu lembro quando vocês foram anunciados, eu nem sabia que vocês estavam lá. Quando vocês foram anunciados, assim, eu vibrei muito lá atrás, né? Falei, puxa, que bom que é uma empresa que eu gosto tanto, assim, que foi a ganhadora. Com relação ao modelo que você me colocou aqui, eu acho que as perdas com relação ao processo normal que nós temos hoje, mesmo tendo esse cinturão verde, por exemplo, próximo a São Paulo, as perdas, eu acho que é um ganho exponencial, né, com relação ao processo, porque a perda logística que nós temos, tanto da produção até chegada ao consumidor, é enorme. Isso eu falo até por ter estudos dos próprios CEASAs, né? CEASA, quem não sabe, existe em todo o Brasil. Então, todo estado tem o seu CEASA e as perdas computadas nesses locais são muito grandes. E só de vocês terem essa dinâmica de não ter essa perda, também já é um ganho muito exponencial. Eu acho fantástico esse modelo de negócio, né? E principalmente essa visão que vocês têm na Pink Farms e trazer inovação junto a esse modelo de negócio. E eu acredito muito que vocês vão crescer exponencialmente, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Não sei se a ideia da empresa também ir para outros estados. Eu, pelo menos em Goiás aqui, espero muito que vocês venham, tá? Legal. Mas se a ideia for realmente crescer para outros estados, eu acho que vocês têm um modelo de negócio ideal e muito bom. Legal, obrigado. Obrigado pelo feedback dos produtos, é isso mesmo que a gente tem visto e recebido dos nossos consumidores. Essa é a grande vantagem, na verdade, eu faço analogia de um fisiculturista. Se você quer ser um fisiculturista, tem que comer a coisa certa e treinar e descansar e tudo mais. É a mesma coisa que a gente faz com as plantas. A gente tem um foco muito grande em qualidade primeiro, entende o que a planta precisa, chega na qualidade que a gente quer e depois a gente vai ajustando a produtividade para melhorar, entendendo se tem alguma coisa errada ali no meio, que dá para melhorar, que tem um processo mais fácil. Então, nosso foco ele tem essas duas vertentes de qualidade primeiro, depois a gente chega na produtividade, porque obviamente a gente tem que vender num preço que seja competitivo também. Em relação às perdas, você tem total razão. Eu acabei não falando no outro ponto. A gente tem dados aí para começar um dado da ONU, né, que basicamente o ser humano hoje ele desperdiça 1/3 de todos os alimentos produzidos. No nosso caso, na hora que a gente olha para a produção agrícola desse tipo de alimento, folhosos principalmente, a gente está falando aí que é estimado que você tem uma perda de 35% do cultivo em alguma etapa, seja por praga, intempéries, desloteamento de produção, falta de qualidade na hora que vai fazer colheita e não consegue vender, etc. E tem um dado aí principalmente do CEASAS também, né? Para a parte de folhosas, tem um estudo que a gente se baseou e fez algumas comparações com o mercado até dos Estados Unidos mesmo, e as perdas são bem parecidas para esse tipo de alimento. A gente está falando aí pós-colheita, ou seja, depois que eu já colhi, depois que eu já limpei a planta, já tirei raiz,
só sobrou as folhas boas, a gente tem mais 40% de perda entre consumo e colheita. Isso é ocasionado, em grande parte, até por perdas dentro do varejo mesmo, nós, seres humanos, nós temos uma característica de avaliar muito bem esse tipo de produto, é uma questão muito visual. Às vezes, mesmo o produto estando muito bom, às vezes, se tiver uma marca, alguma coisa, a gente acaba descartando ele ou não, deixando de consumir, pega um mais novo e aquilo acaba estragando lá na gôndola mesmo. Então, nossa preocupação com a parte visual do produto é muito grande. Por não ter nenhuma praga, não ter uma intempérie, não ter nada que possa danificar a planta, as nossas folhas, os nossos produtos, eles saem daqui com uma visual muito bonita. Então, eles praticamente não têm perda nessas etapas. E dentro do processo, as nossas perdas estimadas devem estar em torno de 2 a 3%, que são descartes que a gente coloca como um buffer mesmo, como uma quantidade a mais, porque o meu slot, vamos dizer assim, meu custo de semente, substrato e etapa inicial de cultivo, ele é muito barato. Ele vai ficando cada vez mais caro quanto maior a planta, porque ela está usando uma área maior de luz, principalmente. Então, a gente coloca isso para poder selecionar um pouco mais, para só chegar lá na frente com os produtos perfeitos. E a gente está falando aí de Estados Unidos mesmo, tem um dado que a própria Eurofarm já soltou no estudo deles, que 73% entre cultivo e consumo tem de perda para os Estados Unidos. Né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente não está muito fora da média, está um pouco acima, mas é um negócio muito problemático. As nossas perdas são mínimas aqui, então a perda pós-colhida é inexistente, a gente não tem perdas logísticas também, tudo feito porta a porta aqui, extremamente rápido, em menos de 2 horas já está entregue com o carro refrigerado. Então, a gente elimina todo esse problema, na verdade, esse custo, né? Porque, queira ou não, é um custo no final. Se você pudesse elevar aquilo e tirar isso daí como perda, você estava faturando 30%, 50% a mais, dependendo de quem é o mercado. Então, a gente é muito mais eficiente nesse sentido e isso é uma questão de sustentabilidade para a gente também. Então, não faz sentido ter perda se tem muita gente que tem disposição para comprar e pode estar consumindo esse tipo de produtos que são extremamente saudáveis. Então, essa é a nossa visão. Eu acho que a maior venda de valor aqui, principalmente nesse momento, né, é justamente a parte salutar da solução, porque a saúde, realmente, você está falando de um produto extremamente controlado, né, e que sai extremamente saudável, né, da prateleira para o consumidor. Fazendo até uma analogia com o mercado ao qual eu trabalho, o mercado que é a solução da Pink Farms, eu gostaria que você nos falasse um pouco dos benefícios sinérgicos da tecnologia das fazendas urbanas em conjunto com as energias renováveis, Geraldo. Hoje, o que a gente tem feito? Né? Hoje, primeiro que a gente não tem tamanho ainda para comprar do Mercado Livre. Né? Então, a gente está preso aqui ainda no acho que é B2, B4, eu não lembro de cabeça qual que é a média de atenção que a gente está aqui. Uhum. Então, hoje a gente acaba ficando restrito ao tipo de energia que a gente tem para consumir. A nossa intenção, já com as próximas fazendas, já é conseguir entrar nesse mercado livre de energia e aí você conhece muito mais do que eu, mas tem uma faixa super interessante de demanda de 500 kW a 3 megawatts, né? Que basicamente só pode energias renováveis. Então, a gente está olhando com muito afinco para isso, para aí sim a gente poder usar energias 100% renováveis de uma maneira que a gente consiga fechar esse ciclo o melhor possível aqui. A gente avaliou algumas opções até de energia solar, instalação aqui, mas hoje, para o estágio da empresa e tudo mais que a gente está fazendo, o investimento ainda é muito grande em relação à tecnologia. Vamos dizer assim, se eu vou investir X na fazenda, eu tenho que investir mais X para fazer a parte de energia solar. O que é super interessante, até porque o payback é relativamente rápido, mas também ele demanda mais capital. Então, para isso, a gente está avaliando, tem sempre visto algumas opções diferentes e estudado alguns financiamentos, a gente está meio que namorando a ideia ainda, mas talvez tenha que ser alguma coisa feita off-site aqui, esse é talvez um dos grandes problemas. Mas sim, eu acho que o nosso objetivo, acho que o grande ponto que nós somos menos sustentáveis hoje é a questão de uso da energia intensiva, e para isso a gente precisa ter algumas ações aí nessas próximas etapas da empresa para conseguir mitigar isso ao máximo, ou realmente só usar 100% de energias renováveis em algum momento futuro. Geraldo, eu percebi aqui que vocês, até eu acho que para fechar o ciclo, né, com relação à sustentabilidade, e até na parte de sustentabilidade econômica mesmo. Né? Então, assim, você tem, na realidade, vocês trabalham com a sustentabilidade 100%, e eu acho que vocês trabalhando com energias renováveis fecharia todo esse ciclo, né? Seria um ciclo perfeito. E aí vem a parte econômica mesmo, que é o impacto que vocês têm econômico com relação, acredito, com os seus principais consumos. E eu acho que
estamos falando aqui também de um dos seus principais custos, que é a energia. Então, fechando, até para fechar esse ciclo, eu acho que seria perfeito vocês trabalharem realmente com energias renováveis. Mas eu enxergo com um contraponto. Na realidade, a própria fazenda urbana, a fazenda vertical urbana, indo para o meio urbano com áreas menores, precisar de áreas maiores para poder fazer a sua geração de energia. Aí fica um contraponto também nesse sentido, né? É algo que se deve trabalhar, óbvio, é uma solução que o mercado necessita dar para esse público, que é o público justamente das fazendas verticais, né, como a Pink Farms. Na realidade, a Engie tem essa solução, eu vou explicar posteriormente. Agora, falando sobre cenários, por exemplo, você bem colocou aqui que, na realidade, a Pink Farms ainda não tem possibilidade de acessar, de repente, o mercado livre, né, o setor ACL. Realmente, nós temos uma carteira de, por exemplo, você pode fazer contratos com energia incentivada, né, e de fontes renováveis, e poder manter esse ciclo, né, de sustentabilidade. Fizemos muito bem tem um case da L'Oréal. Inclusive, se você procurar na internet, tem muitos vídeos sobre, né, o que nós fizemos com a L'Oréal. Tem uma planta, na realidade, da L'Oréal que é 100% renovável e há um contrato feito com a Engie de uma de nossas plantas de energia eólica. Tá? E ainda em soluções possíveis para o mercado de fazendas verticais, nós temos, por exemplo, um contrato ao qual você pode acessar, fazer a tua planta de energia renovável sem desembolso para a construção dessa usina. Na realidade, você vem com a necessidade, ou seja, com o seu consumo. A Engie constrói essa usina para você, opera e é responsável por toda a manutenção durante um tempo de anos. E aí você só tem, em contrapartida, você só tem o consumo, na realidade, mais barato. Então, você está pagando um aluguel mensal, por exemplo, mais barato do que você já paga para a concessionária de energia, enfim, local. E isso já dá uma diminuição muito grande com relação ao seu custo. Esse é o tipo de projeto que nós já temos em alguns clientes, inclusive, e que beneficia muito quando esse público, ou esse consumidor, ele não quer ter o desembolso já inicial, né? E ele também não quer ter a dor de cabeça de ter que operar e fazer a manutenção dessa usina ao longo do tempo, porque acaba desfocando do seu business principal, que é justamente o business, que seja o agronegócio, ou que seja um outro business, né? Ele deixa com quem realmente entende e tem a economia no tempo. E aí vocês têm um outro X, assim, como eu citei aqui, vocês têm uma outra questão aqui, que é justamente a parte de território, porque aí seria um contraponto, né? Eu tenho uma usina, eu tenho uma fazenda vertical com pouco espaço e muita produtividade, e estou no meio urbano. Só que aí eu vou ter que ter uma fazenda solar, por exemplo, longe para poder gerar energia para onde eu estou. Então, aí fica um contraponto. Eu acho que esse tipo de solução, a qual vocês locam, né, a sua energia, eu acho que seria perfeita para vocês. Legal. Não, bem interessante, sim. Acho que é um caminho, principalmente questão de desembolso e questão de operação disso, com certeza, para a gente faz muito sentido, né? Nós já somos uma empresa extremamente verticalizada, já faz o papel do fazendeiro, do industrializador e às vezes até da logística. No outro sentido, a gente já faz toda a parte de pesquisa e desenvolvimento das plantas, já faz a criação de tecnologia e também faz a operação. Então, a gente sabe a complexidade que é tocar várias dessas frentes ao mesmo tempo. Então, com certeza, essa é uma área que para a gente faria todo sentido, ter uma operação já com um parceiro que conhece muito bem isso e já faz isso há muitos anos. Geraldo, eu vou falar uma frase para você, uma frase, obviamente, dita por um órgão. Até 2050, 8 em cada 10 habitantes viverão em cidades. Ou seja, nós teremos um êxodo rural. Na realidade, o pessoal do campo viverá em cidades. Então, vai ter mais... Isso já acontece normalmente, tá? Porém, existem estudos da ONU dizendo que muito mais pessoas do campo virão para cidades. Então, nós, em vez de termos hoje, 10 pessoas numa fazenda, chegará um momento em 2050 que terão 2 pessoas. Então, ou seja, haverá menos pessoas trabalhando no campo. E isso, obviamente, impacta na produção. Sendo que até 2050 nós precisaremos aí produzir
pelo menos para suprir a necessidade mundial de alimentos, 70% a mais. E aí existe falei, pô, mas como que eu soluciono esse problema? Já que o pessoal do campo está querendo vir para as cidades, ou seja, os filhos, né, dos fazendeiros estão querendo vir para as cidades, morar nas cidades. Como que eu soluciono esse problema? No meu ponto de vista, tentando fazer esse link na resposta. Eu acho que as fazendas urbanas, né, elas justamente poderiam empregar esse pessoal que já vem com uma bagagem, né, de agronegócio, de estar já lidando com agro, porém com sede de tecnologia. Por isso esse êxodo rural por maiores possibilidades, né, e a própria tecnologia crescendo, a parte fabril crescendo, e eles querendo também se aproximar desse público ou desse mercado. Eu acho que as duas coisas casam muito bem e poderia dar essa vantagem até esse tempo de 2050 com relação tanto ao crescimento de fazendas urbanas, né, como também a empregabilidade. Entendeu? Link? Eu acho que assim, não sei nem se precisa perguntar, acho que essa sua introdução da pergunta, vamos dizer assim, é mais uma opinião, né? Sim, pensando rapidamente, eu acho que sim, o mercado rural, ele vai reduzir a quantidade de vagas, primeiro porque realmente as pessoas não têm tanto interesse em ficar mais no campo, a gente já teve muitas mudanças, mecanização, automação já no campo, e eu acho que isso só vai aumentar. Pegar aí algumas empresas que eu conheço mais próximo de mecanização, logo mais vai ser até mais fácil do que fazer carro autônomo no meio da cidade, fazer esses modelos. Já tem muitos modelos de tratores e coisas que já praticamente operam sozinho. Então, eu acho que nesse caminho, as pessoas no campus vão ter que começar a aumentar a escolarização delas para começarem a mexer, vamos dizer assim, com mais alto nível na parte do campo. Eu acho que as máquinas elas vão fazer os trabalhos mais manuais, muitas atividades, até mesmo de cana, que eram muito mais manuais, uma complexidade de automação ou de mecanização já estão sendo feitas com bastante sucesso. Eu acho que, claro, depende também da cultura, mas grandes culturas no geral você já tem um nível muito grande. Então, eu acho que, na verdade, vai passar a ser um processo mais de gestão, supervisão e manutenção no campo. Você vai perder o trabalhador rural que fica naquele ambiente insalubre, na minha opinião, né? Hoje o pessoal só trabalha dentro do ar-condicionado porque a sala de processamento ela é climatizada para mitigar qualquer risco de contaminação também. Todos os ambientes eles estão propícios, tem todas as mesas alturas corretas, então a gente tem um foco muito grande nisso. Eu acho que isso vai acontecer, às vezes até em etapas que são mais simples, ou acho que não vai acontecer de uma vez fazendas urbanas verticais para tudo. Na verdade, eu nem sei se para algumas coisas vai ter fazendas urbanas. Eu acho que grandes culturas é uma coisa que sempre vai ser feita no campo, mas talvez vai ser feita no campo inicialmente com etapas já tecnológicas, talvez até com... A gente tem visto que algumas grandes culturas têm procurado, alguns produtores ou centros de tecnologia, e procurado algumas coisas para fazer algumas etapas já com tecnologia nesse estilo. Então, para aumentar o ciclo, melhorar sei lá, uma parte da semente, melhorar qualquer etapa que eles acham que eles podem usar essa tecnologia para fazer, eu acredito que muitos deles já estejam fazendo. Se eu perguntar em Exalc, provavelmente você vai ter várias pessoas falando alguma coisa relacionada a isso. Então, assim, eu acho que a gente vai começar, que nem aconteceu com diversos outros mercados, vai deixar de existir aquele trabalhador diretamente ligado ao campo, que lá está o boia fria, por exemplo. E esses vão, nos próximos anos, aí, talvez 10, 15 anos, eles devem praticamente ser extintos. E essas pessoas elas vão ter que se formar de outras maneiras e aprender outros ofícios aí para serem absorvidos no mercado. Esse ciclo acontece com tudo, né? É uma coisa normal, você aumenta, você começa a gerar mais riqueza e essas pessoas elas têm que ir atrás disso para serem reinseridas no mercado. Isso é uma coisa comum. Perfeito. Eu vou pegar aqui algumas frases que você disse nesse momento, até porque é uma curiosidade minha, eu acho do público também. Quando você diz que nem tudo pode ser produzido num ambiente controlado, num ambiente fechado e controlado, existem muitas frases, né, ditas, até por reportagens mesmo, dizendo que seria o futuro do agronegócio, as fazendas verticais. Seria realmente o futuro, ou seja, tudo virar fazenda vertical,
Ou você enxerga aí as fazendas verticais urbanas como uma complementariedade do modelo tradicional, no caso? Só para retificar aí, na verdade, dá para produzir tudo. O ponto é economicamente viável se dá para produzir tudo. Então, a gente está nesse estágio ainda. Eu acredito que, vamos dizer assim, nos próximos 20 anos, a gente deve conseguir produzir muita coisa diferente. Talvez algumas coisas, algumas frutas, diria que não, principalmente num local que já tenha, por exemplo, provavelmente a gente nunca vai produzir laranja, sendo que, pô, região aqui de São Paulo, um dos maiores produtores de laranja, fornecedor de suco e tudo mais, de cidro, né, vamos dizer assim. Então, provavelmente a gente nunca vai combater em preço, mas talvez alguém que esteja num outro lugar que não tem produção disso para produção local e tudo mais, até consiga fazer. Então, obviamente, também precisa analisar o mercado. Tá? Acho que dos grandes pontos, a gente, na verdade, o nosso business case, nosso mercado aqui, a gente acredita que na próxima fazenda a gente já vai estar 30% mais barato do custo de produção. A gente pretende passar essa vantagem de preço para o mercado para incentivar o consumo. O mercado brasileiro consome a partir de folhosas e alimentos mais saudáveis, aí, comparado principalmente aos Estados Unidos e Europa. Então, assim, dá para produzir tudo. O ponto é se dá para produzir de maneira economicamente viável hoje. Eu acredito que nos próximos 20 anos a gente consiga atingir, pelo menos para alimentação humana e para algumas coisas de alimentação até animal, a gente já vê o pessoal fazendo algumas coisas diferentes aí para produção bem interessante para produção para alimentação animal. Talvez a gente consiga melhorar bastante e resolver muitos desses problemas com redução de custo energético, algumas outras vantagens, outras tecnologias sendo criadas e tudo mais. Acho que aí minha visão de energia, o grande ponto de virada aí vai ser se a gente conseguir chegar numa fusão nuclear, tá? Ou seja, que basicamente o custo de energia ela vai ser basicamente o custo de transmissão, porque na verdade é uma energia praticamente infinita, né? Quase um gerador, um autogerador aí. Então, assim, eu acho que na hora que, se a gente chegar nesse ponto, que ninguém sabe se a gente vai chegar ou não, eu sou um cara, eu acredito que a gente vai chegar, mas talvez depois de 2050, acho que ainda tem muita coisa dentro do ciclo que a gente tem aí de ITER e outros casos que a gente tem avaliado e tem visto. Eu acho que antes de 2035, 2040 não acontece isso. Se acontecer, eu acho que a gente tem a possibilidade de produzir qualquer coisa nesse mercado de uma maneira viável. Então, eu acho que esse vai ser o ponto de virada para produzir qualquer coisa. E se não tiver, eu acho que a gente vai ser mais complementar não complementar, mas vai ser mais focado em alimentação humana, tá? que tem um valor agregado mais alto. Perfeito, Geraldo. Geraldo, se fôssemos desenhar o modelo ideal de fazenda vertical urbana, incluindo aqui o suporte de fornecedores parceiros locais, tá? Qual seria o teu modelo ideal? Você pergunta em sentido do quê? De fornecedores e clientes? Porque, por exemplo, eu imagino que você tenha o desenvolvimento da tua fazenda, da Pink Farms, no caso, aliás, da fazenda de vocês, porque são sócios, né? Eu acredito que ela tenha sido feita, óbvio, com um projeto interno, e vocês tenham buscado tecnologia externa, né, para poder montar essa solução. Aí eu gostaria que você, e partindo desse princípio que foi buscado soluções externas, que seja em polos tecnológicos como China, por exemplo, e eu gostaria que você me dissesse se você tivesse a possibilidade de buscar essas soluções que vocês têm hoje no mercado interno, ou seja, no Brasil, qual seria o seu modelo ideal? Como que você conseguiria construir isso? Assim, na verdade, a nossa tecnologia, ela é praticamente, vamos dizer assim, ela é 100% readequada de outros usos para a gente, né? Então, isso tudo é feito internamente. A estrutura, a gente usa alguns sistemas similar a porta-pallet para fazer a estrutura, porque é um modelo que funciona muito bem para a gente, questão de modularidade, capacidade de carga, etc. Parte de iluminação, os painéis de LED, na verdade, são totalmente projetados internos. A gente compra alguns componentes na China, alguns na Europa, traz tudo para o Brasil e monta. A parte de ventilação, hidráulica, 100% próprio. Então, a gente usa fornecedores de hidráulica para comprar tubos, vamos dizer assim, uma Tigra, um Aquaplast, etc. Caixa d'água, etc. Mas tudo, na verdade, é projeto próprio. Na verdade, a gente entende muito mais o mercado daqui, então a gente entende todas essas características que a planta precisa ter. Pensando no modelo ideal, em algum momento o nosso foco ou ele vai para um lado de vender tecnologia ou vai para o lado de operação, obviamente. Talvez vai ter que ter uma associação de times aí que hoje é muito mais próximo. E aí sim, concordo que
talvez uma parte do time, ou a gente vai fazer algumas parcerias para produzir algumas coisas, talvez a parte de, sei lá, luminárias. Talvez para a próxima versão a gente consiga fazer uma parceria com algum produtor de luminárias aqui no Brasil que vai fazer esse processo para a gente dentro de nossas especificações. Então a gente avalia sempre essas possibilidades. Hoje a gente não está nesse momento ainda. A empresa ainda precisa desenvolver muita coisa interna pela questão de custo. E obviamente quando isso for caindo e reduzindo, que nem está acontecendo nesse mercado, que a tecnologia vai ficando mais disponível e mais fácil de encontrar, aí sim talvez a gente comece a pensar um pouco mais para esse lado de ter alguns fornecedores mais específicos. Legal. Geraldo, eu percebo que a tecnologia ela é protagonista, né, na eficiência de fazendas verticais urbanas. Gostaria que você me falasse um pouco sobre a aplicação da tecnologia de ponta e vocês terem o gerenciamento, o monitoramento, o controle dos grandes facilities, né, os serviços aplicados às fazendas urbanas, em contraponto à agricultura tradicional. E que a agricultura tradicional ela está se aproximando um pouco mais da tecnologia, principalmente nesses quesitos de monitoramento e controle de grandes facilities, porém ainda há um largo caminho a ser conquistado, né? Até para ganhar sua eficiência. E vocês já nasceram já tecnológicos. Eu gostaria que você me falasse sobre esse contraponto, por que não há essa mudança rápida, né, com relação a essa eficiência no próprio campo? Acho que primeiro que vamos separar uma coisa, né? Uma coisa é você tem um sensor e você tem um atuador, né? No campo você pode até sensoriar praticamente tudo. Você pode saber exatamente quanto que chegou de luz naquele dia ali, qual que foi a intensidade, qual que foi o fotoperíodo, qual que tá a umidade naquele instante na terra. Só que normalmente você também tem normalmente você tem uma área muito maior, que é uma coisa que a gente não tem hoje, né? E, na verdade, nossa quantidade de sensores ela é reduzida em relação à área total de plantio. Então, às vezes, eu faço isso por ambientes, né? Então, dentro do ambiente, às vezes, eu tenho alguns sensores específicos de temperatura e umidade, mas eu tenho um sensor maior que é o que faz o controle desse ambiente. Outros são mais para ver se tem algum gradiente de temperatura, alguma ventilação que está dando certo e tudo mais. A grande diferença, eu diria que na atuação, tá? Por nós controlarmos 100% das variáveis que chegam na planta, a gente consegue atuar em todas elas. Então, não tem nenhuma variável que a gente não consiga controlar hoje, para o tipo de cultivo que a gente faz. No campo, não, você está à mercê do sol, das nuvens, da chuva, etc. Então, eu acho que essa é a grande diferença e que, sinceramente, eu não sei, eu acredito que é limitada até um certo ponto. E por mais que existam, eu acho que tem um intermediário que são as estufas, né? Aqui no Brasil a gente usa pouquíssima coisa de estufa, porque o nosso clima ele não é propício que nem uma Holanda, que na verdade você precisa manter calor dentro. Aqui no Brasil, se botar uma estufa, você mata tudo. Então, estufas fechadas, você tem controle até de CO2, por exemplo, né? Então, a gente conhece algumas dessas na Holanda, é uma coisa extremamente comum. Aqui você não consegue ter esse controle pelo clima. Então, o pessoal fala muito Vou só falar um ponto aqui, que perguntam muito pra gente, por que fazer uma fazenda vertical no Brasil? Pô, vocês têm uma terra boa, vocês têm um local de cultivo próximo da cidade e tudo mais. Só que na hora que você olha a diferença de qualidade de um cultivo tradicional comparado ao nosso, aqui no Brasil é muito maior do que um cultivo feito de fazenda vertical comparado com uma estufa de alta tecnologia na Holanda, por exemplo. Basicamente, eles não têm lá fazendas verticais hoje, porque é um país do tamanho do estado de São Paulo com a população de Grande São Paulo. As estufas estão a 20 quilômetros de distância. As estufas já têm praticamente todos os controles e algumas delas têm até suplementação de luz. Então, eles calculam durante o dia para ver como foi a luz. Se precisar, ele vai ligando durante o final do dia para chegar no fotoperíodo correto, na quantidade correta de luz. Então, aqui no Brasil, você tem uma oportunidade de trazer um produto uma qualidade muito maior comparado ao campo. Então, é por isso que a gente faz aqui. E, obviamente, tem todas as complexidades brasileiras aí, que se o negócio funciona aqui, ele vai funcionar no mundo inteiro, basicamente. Aqui a gente, bom, não falando mal do nosso país, mas as coisas são extremamente complicadas e burocráticas. Então, a dificuldade de montar algo aqui é altíssima comparado a outros países e obviamente, tem algumas vantagens de passar por isso primeiro do que passar isso posteriormente. A gente acredita que estar na vanguarda aqui no Brasil é algo interessante também. Nós temos, só para complementar um pouco aí, inclusive o seu ponto de vista, a ENGIE, apesar de hoje ela é a maior geradora e comercializadora de energia aqui no Brasil e no mundo,
nós temos uma área de soluções, inclusive a qual pertence essa divisão, tá? De soluções de energia. E entre as soluções possíveis, nós temos uma ferramenta chamada Follow Energy, que apesar do nome, na realidade, ela não é uma ferramenta de gerenciamento, monitoramento e controle, não só de energia, mas de grandes facilities. Ela é muito aplicada, por exemplo, em área urbana, né? Então, por exemplo, lojas varejistas, grandes redes de cinema no Brasil são clientes nossos, as grandes lojas varejistas no Brasil são clientes nossos. Porém, ela é aberta, assim, como é um sistema aberto, ou seja, você traz a sua necessidade e esse software ou esse hardware, ele é feito conforme a sua necessidade, ou ele é desenhado conforme a sua necessidade. E ele te dá toda uma gama de possibilidades de gerenciamento, monitoramento, controle, automação. Óbvio que você vai colocando gadgets aí para ter a sua automação, né? Mas medir desde climatização, desde a parte de temperatura, desde a parte de fluxos de água, como ração, como, enfim. Dentro do meio urbano, ela é muito compreensível essa ferramenta. Agora, no meio rural, existe uma certa tendência ao pessoal entender, né, essa facilidade e ter isso como eficiência para a tua produção rural. Eu acho interessante, né, você ter colocado também esse seu ponto de vista, porque eu acho que isso tem que ser uma coisa também, eu acredito que no tempo, a própria agricultura tradicional vai acabar vendo os benefícios, né, que esse tipo de ferramenta traz para ele, para o campo, né, ele ter esses dados rápidos e precisos para que ele possa fazer seu gerenciamento, a sua gestão, né, de custos. Legal. Não, sem dúvida. Para a gente, dados, eles são uma das coisas mais importantes que nós temos aqui. Isso permite que a gente vá melhorando o cultivo, vá resolvendo muito, vamos assim, ajustando muita coisa que a gente pode ajustar e entendendo como que a planta se comporta, né? Então, isso para a gente é uma das partes mais importantes. Se a gente tem só, vamos dizer assim, o teste empírico, mas não tem resultado quantitativo dele, não adianta nada para a gente. A gente precisa sempre de dados para trabalhar e resolver, mesmo que sejam alguns qualitativos também. Às vezes o formato de folha está ok, crocância, vigor, etc. A gente acaba analisando tudo isso também dentro da produção, em conjunto com outras métricas que a gente tem de uso de energia, uso de água, etc., para saber se a gente está dentro do target operacional. Geraldo, diante da crise provocada por esse novo coronavírus, como o setor do agronegócio de alta tecnologia, como a Pink Farms, e o setor elétrico poderão unir esforços para superar o período pós-crise? Assim, eu acho que para a gente, acho que falando do grande setor agronegócio, ele está bem tranquilo, porque ele é muito dependente de exportações. Grandes culturas aí estão batendo recordes de colheitas em cima de recorde de colheita, então eu acho que eles vão ser pouco afetados nesse primeiro momento. Para a gente que vende para o consumidor final, hoje a gente tem, na verdade, tem 3 canais, né? Vamos chamar assim. A gente tem o e-commerce, que a gente está começando e testando algumas coisas para vender direto para o consumidor, para a pessoa física no geral. A gente tem venda para restaurantes, ou o mercado que a gente chama de food service, aí, então não só restaurantes, como catering, hotéis, etc. Esses daí praticamente morreu, né, por um tempo, no sentido morreu, pararam de pedir porque realmente estão fechados, e muitos deles realmente vão falir. Tem uma estimativa já de que 20 a 25% dos restaurantes não vão voltar a operar. É bem complicada a situação para eles. E varejo, que está operando ainda, está com um volume de venda agora menor e mudou um pouco o que tipo de produtos eles estão consumindo, né? As pessoas pararam de consumir um pouco de perecíveis e deixaram um pouco esse mercado na mão, pelo que a gente tem sentido, visto até com outras pessoas que a gente conhece nesse mercado. Então, as pessoas estão deixando de comprar certas coisas e focando em produtos mais, vamos dizer assim, não perecíveis, arroz, feijão, macarrão. Então, o tipo de comida que eles estão levando para casa e até essa mudança de consumo, de ter que almoçar em casa praticamente todo dia, quem está fazendo home office e tudo mais, mudou um pouco o consumo. E os perecíveis, eles estão vendendo, mas não estão vendendo tão bem. Tá? Você tem visto que algumas lojas têm tido problemas com algumas vendas, e depende muito do tipo de produto. Uma das nossas linhas, que são os microgreens, sendo os produtos mais de valor agregado mais alto, eles são muito usados, uma mistura de decoração de prato,
é um tipo de salada novo que as pessoas não conhecem tanto ainda, e o valor real por quilo dele é bem mais caro. Na verdade, a gente tem uma teoria de que as pessoas usam muito para eventos, dentro de casa, né? Vai receber alguém. Mas ele tem um valor nutricional maior também, né, Geraldo? Tem, mas O e o valor sabor, dele, na realidade, o preço, acho que justifica até pelo valor nutricional, né? mas é um produto que as pessoas elas compram pelo gosto. Então, desde o começo, desde o comecinho, final de fevereiro, a gente não está podendo fazer degustação. E quando a gente faz degustação, a venda é muito maior, porque as pessoas começam a conhecer e ter recorrência. E por esse outro lado, de ser um produto que as pessoas estão tentando economizar, é um produto que caiu muito as vendas mesmo no varejo. Então a gente está, obviamente a gente está se preparando porque a gente sabe que vai voltar ao normal logo mais, mesmo que com uma queda, mas o nosso volume de vendas ainda é relativamente pequeno perto do que dá para vender no mercado de São Paulo. Então a gente continua com o mesmo plano, a gente está escalando, parte de folhosa a gente não está com, a gente está com falta de oferta já, a gente precisa escalar de qualquer maneira, e a parte de microgreens a gente está avaliando até expansões geográficas aí para atender mais regiões. Então a gente vai atuar dessa maneira nesse primeiro momento, e obviamente nossa intenção também é já trazer uma cesta um pouco maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem para o varejo 10 SKUs, a gente quer chegar nos 13, 14 aí com alguns outros tipos de folhosa que a gente não vende hoje, rúcula, espinafre, etc. E para food service a gente tem aí 14 SKUs, que são já tipos de alface diferente e tudo mais. A gente está avaliando também entrar com esse resto desses produtos e a gente tá vendo se não existe alguma outra possibilidade de criar alguns mix, alguma coisa que possa gerar mais valor para colocar mais produtos na gôndola de uma maneira mais eficiente para o consumidor, entender se ele quer alguma coisa diferente e tudo mais. E, obviamente, assim, a produção continua 100% aqui, né, de tudo. A gente continua operando, continua trabalhando. É mais a parte do consumo que deu uma variação para baixo e a gente já sabe que vai voltar nos próximos meses aí ao normal. Ótimo. Geraldo, eu vou falar a minha opinião. E eu vou falar a minha opinião como consumidor, inclusive, também, tá? E depois eu passo até um link aqui com o setor elétrico. Mas eu, como consumidor, sinceramente, principalmente agora, nesse momento que saúde é primordial, eu enxergo o mercado. Tudo bem que eu vou citar alimentos orgânicos, eu acho, e aí você me corrige se eu estiver errado, que a alimentação feita, né, ou produzida pela Pink Farms não é necessariamente orgânica, na realidade é algo muito mais amplo que somente orgânico, né? Ela vai ter um canal muito maior do que se tinha antes. Por quê? Porque eu acho que a população vai estar muito mais preocupada com a saúde e com o que se alimenta. Na realidade, eu acho que esse coronavírus, né, essa crise que nós estamos tendo, eu acho que ela vai acabar, está e vai acabar, né, futuramente também, dando uma sacudida no consumidor que realmente está interessado em sua saúde, em buscar bem-estar, seja no que se alimenta, seja no que consome. E já existe um caminho, né, muito bem trilhado para consumidores conscientes, preocupados com a sustentabilidade, que estão preocupados com a sua saúde, e eu acho que isso vai ficar mais arraigado, tá? Eu vejo com bons olhos aí o crescimento de fazendas verticais a nível nacional, tá? Mesmo após essa crise, por causa dessa chamada. Eu ficaria muito feliz, eu como consumidor, em ir no restaurante, eu não sei se isso é possível ou não, tá? Eu ficaria muito feliz como consumidor se eu pudesse colher a minha própria salada. E eu não sei se existe a possibilidade de vocês fazerem um in-house, por exemplo. Ou seja, fazerem uma mini Pink Farms dentro de um bom restaurante, ou tipo o Italy, né? O Italy, para quem não conhece, é quase um prédio que nós temos, um shopping de comidas italianas que nós temos em São Paulo. Você escolhe algumas coisas e ali, em muitos restaurantes, você escolhe e eles preparam na hora, né? Mais ou menos alguma coisa nesse sentido, se tivesse algum ponto comercial, né, que eu pudesse ter uma mini unidade da Pink Farms e ali eu pudesse colher a minha salada que eu fosse comer posteriormente ali na mesa, cara, eu acharia essa experiência incrível. Eu não sei se isso é possível, estou dando apenas uma sugestão. Nossa preocupação sempre é muito grande com a relação de risco de saúde, né? Quanto mais aberto o ambiente, mais chance de ter algum problema ali, você não sabe como as pessoas estão se portando e tudo mais, né? Acho que é a mesma coisa hoje de apertar a mão nos momentos que a gente está. Imagina que você vai colher, ou a gente tem que ter um processo muito específico para fazer isso, ou tem que ser talvez uma pessoa especializada que você escolhe, ela vai botar luva, já vai higienizar a mão e tudo mais. Existe uma empresa na Alemanha que faz isso para varejo, que chama Infarm,
Eles estão expandindo até para boa parte da Europa, já é super legal, eu acho muito, muito legal o mercado que eles estão, de fazer até essas mini fazendas dentro de varejo. Eles têm até um restaurante na Alemanha que tem algumas desses sistemas. Eu acho que é um sistema que ele eleva o custo muito da produção para um valor que ele não faz tanto sentido, tá? No momento. Talvez em algum momento futuro a gente consiga combater isso de outra maneira. Então, isso para mercados que você tem um valor agregado, que você precisa de cada vez mais experiência, com certeza faz muito sentido. Na Europa, as pessoas elas acabam chamando muita atenção. No Brasil, a gente pretende fazer alguma coisa como uma experiência no local de consumo, talvez para um consumo a granel de alguma coisa, mas não pronto para consumo. A gente tem, dentro dos nossos parceiros que a gente tem um que a gente está avaliando um projetinho um pouco mais avançado já para fazer isso. E aí, se der certo, claramente a gente vai querer expandir para os outros também. Tem até um parceiro das grandes redes aí que quer fazer um negócio já grande do começo. A gente avalia sempre, a gente acha super interessante, mas como uma questão de experiência, não como uma questão necessariamente de consumo só. Então, acho que é a combinação dos dois, porque obviamente vai ser mais caro para você consumir aquilo lá do que o que vai vir da fazenda, mais estilo uma produção industrial. Porque aqui já está tudo mais eficiente possível, lá obviamente a gente vai ter certos parâmetros que às vezes vamos ter que usar o ar-condicionado do ambiente, então tem outras complexidades. Obviamente, dentro disso, eu acho que sim, a experiência para explicar o que é esse cultivo, por que ele é feito desse jeito e tudo mais, é uma coisa que, na verdade, você vai tirar do seu DRE, do seu PNL, de uma outra linha para pagar aquilo lá, da linha de marketing. Você não está precisando fazer outras coisas, né? O boca a boca daquilo. Então, eu acho que no final acaba se pagando, sim. Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito interessante nesse caminho. Fantástico. E agora fazendo aqui a aproximação junto ao setor elétrico, né, pós-coronavírus, justamente com esse contraponto aí das fazendas verticais, né, o pós-coronavírus, eu acho que a sinergia que nós temos com relação à sustentabilidade é primordial, né, para esse público que é um público consciente, que está buscando tanto a melhora mesmo do planeta, como a melhora pessoal, né, em termos de saúde, por exemplo. Eu acho que é essencial, será essencial, e eu acho que o trabalho em conjunto, eu acho que vai ficar muito mais forte, né, no próximo, o pós-período, né, ou seja, assim que nós tivermos, se Deus quiser, né, a cura, né, do coronavírus, a vacina, no caso, eu acho que isso vai ficar mais arraigado, ou seja, mais forte, essa consciência plena de que nós realmente precisamos de um mundo mais sustentável e essa busca pela saúde, né, e por uma agricultura saudável, né, eu acho que vai ficar teremos muito mais força. Perfeito. A nossa única preocupação hoje também, o foco desses nossos produtos hoje, eles estão muito para classe média alta e assim, classe A, B e talvez um pouquinho da C, né? Onde a gente vende e tudo mais. E obviamente a gente sabe que o nosso maior mercado é de classe, vamos dizer assim, C, D e E, né? Que são pessoas normalmente que já não têm um consumo muito grande desse tipo de alimento. No momento vão ter menos ainda, porque elas estão procurando cada vez mais alimentos mais de intensidade calórica, não de qualidade, né? Porque, vamos falar assim, é muito mais barato você comprar uma bolacha que vai custar R$2 ali, que te sustenta uma parte do dia, do que você comprar alface que é mais caro. Na verdade, não tem muita caloria, mas tem uma qualidade nutricional muito maior. Então, esse mercado que a gente quer atingir no futuro, de uma maneira que a gente consiga aumentar esse consumo desse tipo de alimentação, tá? O pessoal que já compra, eles só estão trocando de uma marca para outra com mais qualidade para a nossa. Mas o resto dessa população que a gente tem a preocupação de conseguir chegar num custo produtivo, eficiente o suficiente, barato o suficiente, para aí sim a gente não chegar com pronto para consumo a R$10, e sim a R$5 lá um saco de 100, 150, 200 gramas. Então, por isso que essa é uma das áreas que a gente sempre avalia muito, e a gente acredita que tem muitas possibilidades para reduzir custos na parte de energia. Então, esse para a gente sempre é um grande foco e vai ser nos próximos passos da empresa aí. Perfeito. Geraldo, estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer o convite para esse bate-papo. Espero que tenha sido produtivo para todo mundo estar escutando. Agradeço a todos aí a participação. Continue nos acompanhando. Teremos muito mais conteúdos aí pela frente. Abraço a todos. Até mais.